Leitura do dia. Leitura do livro do Gênesis. Naqueles dias, Abrão prostrou-se com o rosto por terra. E Deus lhe disse: Eis a minha aliança contigo, tu serás pai de uma multidão de nações. Já não te chamarás Abrão, mas o teu nome será Abrão, porque farei de ti o pai de uma multidão de nações. Farei crescer tua descendência infinitamente. Farei nascer de ti nações e reis sairão de ti. Estabelecerei minha aliança entre mim e ti e teus descendentes para sempre, uma aliança eterna, para que eu seja teu Deus e o Deus de teus descendentes. A ti e aos teus descendentes darei a terra em que vives como estrangeiro, todo o país de Canaã como propriedade para sempre. E eu serei o Deus dos teus descendentes. Deus disse a Abraão: Guarda a minha aliança, tu e a tua descendência para sempre. Evangelho do dia. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Naquele tempo disse Jesus aos judeus: em verdade vos digo, se alguém guardar a minha palavra, jamais verá a morte. Disseram então os judeus: agora sabemos que tens um demônio. Abraão morreu e os profetas também, e tu dizes: se alguém guardar a minha palavra, jamais verá a morte. Acaso és maior do que nosso pai Abraão, que morreu, como também os profetas? Quem pretendes ser? Jesus respondeu: se me glorifico a mim mesmo, minha glória não vale nada. Quem me glorifica é o meu Pai, aquele que vós dizeis ser o vosso Deus. No entanto, não o conheceis. Mas eu conheço, e se dissesse que não o conheço, seria um mentiroso, como vós. Mas eu o conheço e guardo a sua palavra. Vosso pai Abraão exultou por ver o meu dia, ele o viu e alegrou-se. Os judeus disseram-lhe então: nem sequer 50 anos tens e viste Abraão. Jesus respondeu: em verdade vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Então eles pegaram em pedras para apedrejar Jesus, mas ele escondeu-se e saiu do templo. Palavras do Santo Padre. E é isso que esses doutores da lei não entendiam. Eles não entendiam a alegria da promessa, eles não entendiam a alegria da esperança, não entendiam a alegria da aliança. Não entendiam. Não sabiam se alegrar, porque tinham perdido o sentido da alegria que só vem da fé. O nosso pai Abraão foi capaz de se alegrar porque teve fé, foi feito justo pela fé. Eles tinham perdido a fé. Eram doutores da lei, mas sem fé. Mas, eles tinham perdido a lei. Porque o centro da lei é o amor a Deus e ao próximo. Santos do dia. São João Clímaco, Escola de Novgorod. João Clímaco viveu no século VII. Sua data de nascimento é documentada por volta do ano 575 na Síria. Temos poucas notícias sobre a sua vida, mas seu exemplo e escritos são muito conhecidos na tradição cristã. Com apenas 16 anos, João entrou para o mosteiro no Monte Sinai, tornando-se discípulo do abade Martírio. Ao completar 20 anos, escolheu viver como eremita em uma gruta, onde por 40 anos estudou, meditou as Escrituras e se dedicou à oração. Na Montanha Divina, os monges do Monte Sinai pediram-lhe para assumir o cargo de egúmeno, guia do seu mosteiro. Assim, João voltou a viver como cenobita. Neste cargo demonstrou uma grande sabedoria em matéria de fé, a ponto de a sua fama se espalhar para fora dos muros do mosteiro, até chegar a Roma. Em uma carta, o Papa Gregório Magno recomendou suas orações para si e aumentou os auxílios para os religiosos. Ao receber o cargo de vigário do Papa em Constantinopla, durante os anos 579-5856, manteve contatos amigáveis com muitos padres do Sinai, com os quais se correspondia. Poucos anos depois, João deixou o mosteiro e, saudoso da vida eremítica, decidiu retirar-se em solidão, vindo a falecer no ano 650. A Escada do Paraíso. A sua obra, em grego, que o levou a ser famoso entre a cristandade, intitulada Escada do Paraíso ou Escada da Ascensão Divina, o tornou conhecido, entre as gerações futuras, como João Clímaco. Sua obra pode ser definida um verdadeiro tratado de vida espiritual, porque indica como atingir o amor perfeito. Com efeito, João desenvolve um caminho de 30 degraus, correspondente aos anos da vida particular de Cristo, que se articula em 3 etapas. A primeira é a ruptura com o mundo e o retorno à infância evangélica, ou seja, tornar-se crianças em sentido espiritual, mediante a inocência, o jejum e a castidade. A segunda é a luta espiritual contra as paixões. Cada degrau corresponde a uma paixão, indica a terapia e propõe uma sua virtude.
Porém, o autor afirma que as paixões não são negativas em si, mas se tornam assim por causa do mau uso que a liberdade humana faz delas. De fato, indica, as paixões, se forem purificadas, revelam ao homem o caminho para Deus, com energias unificadas por meio da ascese e da graça. A terceira etapa do caminho para o paraíso é a perfeição cristã, que se desenvolve nos últimos 7 degraus da escada, os estados mais altos da vida espiritual, que podem ser experimentados por quem atinge a quietude e a paz interior. Dos últimos 7 degraus, os primeiros 3 são representados pela simplicidade, a humildade e o discernimento. Sobre este último, João Clímaco esclarece: como guia e norma de todas as coisas, depois de Deus, devemos seguir a nossa consciência. O último degrau da escada consiste na sobriedade do espírito, alimentada pelas virtudes da fé, da esperança e da caridade. Esta última é representada também como eros, amor humano, e portanto como união matrimonial da alma com Deus. A força do amor humano pode ser reconduzida a Deus e uma sua intensa experiência pode levar a alma ao amor perfeito, mais do que a dura luta contra as paixões. Nas últimas páginas da Escada do Paraíso, João Clímaco escreve: a primeira virtude é parecida com um raio, a segunda com a luz, e a terceira com um círculo. Ele conclui sua obra exaltando a caridade como mãe da paz, fonte de sabedoria e raiz da imortalidade e da glória, estado dos anjos e vantagem do século. Beato Amadeu IX de Savoia. Por razões de estado, Amadeus já sabia, desde criança, com quem se casaria. No entanto, o casamento de Amadeus IX de Savoia com Yolanda de Valois foi muito especial. Eram animados por uma grande fé, seja nas suas funções de governo, assumidas com sabedoria, seja com os pobres. Faleceu em 1472. Infelizmente não conseguimos mais informações sobre os santos do dia.